Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em Foco, nosso bate-papo semanal. E hoje o assunto é sobre saúde cardiovascular. Você sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo? É verdade, mas 80% dessas mortes podem ser evitadas com acompanhamento médico, prevenção e cuidado com o seu coração, claro. E quem vai falar sobre esse tema com a gente é o renomado cardiologista Dr. José Carlos Formiga, que veio até o nosso podcast trazer informações, alertas e dicas para você que quer manter a sua saúde cardiovascular em dia, viver mais e melhor. Doutor Carlos Formiga, seja bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo conosco. Eu que agradeço, honra é para mim estar aqui com vocês, depois de tanta luta, né, para a gente conseguir encontrar um horário que coubesse na minha agenda e na sua também, e estar aqui nesse podcast, no podcast em Foco em Campo Maior, é um motivo de alegria, porque eu tenho em Campo Maior, aqui no meu coração, uma cidade onde eu tenho grandes realizações profissionais, me sinto acolhido pela população da região e de todo o entorno, todas as cidades, então eu tenho um carinho muito especial por essa cidade. Muito bem, então seja bem-vindo ao nosso bate-papo. E eu já queria iniciar agradecendo aos colaboradores semanais que acreditam no nosso trabalho, acreditam no nosso podcast e estão sempre apoiando os nossos bate-papos semanais. Elba Perfumaria, Abrante Engenharia, Autoescola Santo Antônio, Via Bela Confecções, Comercial R. Canuto e CVC Turismos Campo Maior. E eu já inicio aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, com o doutor José Carlos Formiga, perguntando como que o senhor decidiu ser cardiologista. Você ingressou na medicina já com o intuito de cuidar do coração das pessoas. Você é de Teresina, você é do Piauí. De onde é que você é? Foi esse seu sotaque tão interessante. Vou pedir desculpa porque eu estou um pouco tossindo, tá bom? Fique então à pode ser que eu vontade. tussa de vez em quando. Bom, minha história, tudo aconteceu assim de maneira mais ou menos inusitada. Eu sou filho de paraibanos que foram para São Paulo na década de 50 e se instalaram na cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde eu nasci, né? Meu pai era operário, minha mãe também trabalhava em casas de família e somos em 3 irmãos. Eu tenho um outro irmão que é médico, que é cardiologista também, mais velho, 7 anos do que eu. E assim, meu irmão Eduardo foi assim o grande precursor de tudo na minha vida, porque eu fui aprendendo com ele o que era ser médico, me tornei médico muito por conta dele, por conta dos meus pais também, mas pelo exemplo que ele tinha como comportamento como médico e através dele também, ele cardiologista, fui seguindo os passos da cardiologia, então fui seguindo os passos, né, do meu irmão, somos 2 cardiologistas, hoje ele mora em Goiânia e eu moro aqui. Depois da minha formação, uma longa formação em medicina, cursos de clínica médica, cardiologia e ecocardiografia, eu senti que o meu tempo em São Paulo, São Paulo já tinha me dado tudo que poderia dar, sabe? E eu sempre, com raízes nordestinas, sempre gostei muito do Nordeste. E surgiu minha oportunidade de vir para o Piauí, para Teresina. E eu vim para cá para entrar num negócio com outras pessoas, outros médicos em um hospital. Foi o que me trouxe para cá. E nisso eu fui sendo muito acolhido, bem acolhido pelos piauienses e fui me tornando um piauiense e hoje me conheci minha esposa 8 anos depois que estava aqui, constituí família e hoje ela mesma diz que eu sou muito mais piauiense do que ela, de tanto que eu gosto dessa terra, gosto dos costumes, sinto-me nordestino de fato, piauiense de fato, apesar do sotaque, que ainda depois de tanto tempo, 20 e poucos anos aí, ainda não perdi totalmente. Então é assim que eu constituí minha história e é assim que eu vim parar aqui. Doutor Formiga, o coração, as doenças cardiovasculares, elas são, né, a pioneira nas mortes de pessoas no mundo. Então, já que existe
tantas mortes e se a medicina sabe como prevenir, qual é o caminho certo para buscar uma melhor qualidade de vida, para prevenir contra essa quantidade de mortes? Bom, vamos lá. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e as que mais matam no Brasil. Uma a cada 3 pessoas no mundo vão morrer por doença cardiovascular. Quando eu falo em doença cardiovascular, de mortalidade, elas vão morrer em decorrência de um infarto ou de um derrame, de um AVC ou de suas complicações. Isso acontece no mundo e no Brasil. Esse índice é tão alto, Francis, que se você juntar todos os tipos de câncer que existem no mundo, eles não chegam a 30% de toda a mortalidade cardiovascular. Mas o câncer, ele impacta mais, né? Ele impacta mais. Então existe uma série de motivos que faz com que as doenças cardiovasculares, embora sejam muito prevalentes e mate mais, dificulte ou tenha um caminho um pouco mais difícil para a prevenção e para o tratamento. E por que isso acontece? Porque as doenças cardiovasculares, elas englobam muitos fatores de risco. São uma enormidade de fatores conhecidos, de fatores de risco que são conhecidos e outros que não são ainda conhecidos, que quando eles agregados, eles determinam essa mortalidade alta. Então, por exemplo, todos nós conhecemos a hipertensão, a diabetes, o colesterol, o cigarro, como fatores de risco que, quando juntos, vão aumentando muito a possibilidade da doença coronariana, da doença vascular, do AVC, que é isso que vai matar. Acontece que para você fazer o diagnóstico do hipertenso, tratar o hipertenso, conduzir o hipertenso uma vida toda, uma doença que não tem cura, mas é uma doença que ela tem tratamento, é difícil. Quando você junta a hipertensão com o diabetes, que é difícil você, às vezes, reconhecer, quando reconhece, demora o seu reconhecimento. Quando você reconhece, faz o diagnóstico da doença, você tem que ter o especialista que trate bem, que saiba fazer o diagnóstico, que trate com bons medicamentos e que acompanhe. E não é só tratar diabetes, não é só tratar hipertensão, além de medicamentos, precisa de acompanhamento, precisa de boa alimentação, precisa de manter o peso, precisa de saúde mental, precisa de uma equipe multiprofissional para você tratar todos esses fatores de risco. Então isso vai fazendo com que esse caminho seja um caminho possível, mas um caminho difícil, porque envolve muitas variáveis para o diagnóstico, para o tratamento, para o acompanhamento. Entendeu? Então, quer dizer, e à medida que o tempo passa, nós vamos descobrindo outros fatores de risco que vão determinar a origem da doença que mata. Não é só hipertensão, não é só diabetes, não é só colesterol, não é só cigarro. Você tem outros fatores inflamatórios, você tem a obesidade abdominal, você tem saúde mental, você tem estados de ansiedade, de depressão, que estão hoje... recentemente entrou no rol dos fatores de risco, que até há muito tempo atrás não entrava, né? Então, isso faz com que haja um caminho dificultoso, mas possível, como você falou, porque 80% das pessoas poderiam evitar? Poderiam. Mas quem é que consegue? É muito difícil, não é fácil, mas é possível. Doutor, muita gente deixa para procurar o cardiologista só quando sente dor no peito, mas nem sempre somente esse sintoma é o que identifique uma doença cardiovascular. Qual é o momento certo, na sua visão, que a pessoa deve procurar um cardiologista, independente da idade? E, assim, além de procurar um cardiologista, quais são os sintomas que não devem ser ignorados? Então, vamos lá. A maioria desses fatores de risco, dos clássicos fatores de risco, que são aqueles que impactam realmente, diabetes, hipertensão, colesterol, cigarro, histórico familiar, esses que eu vou falar bastante, eles são assintomáticos. Uma pessoa pode ser hipertensa a vida toda e não ter sintomas. Ela só sabe se ela for ao médico, se ela medir a pressão e ter a desconfiança de que ela seja hipertensa. A mesma coisa acontece com diabetes, a mesma coisa acontece com colesterol, não é isso? Em relação ao cigarro, a questão é informação, né? Então, quer dizer, esses fatores de risco, eles são assintomáticos. Então, precisa de uma busca ativa
do ser humano, veja que eu não falei de determinadas pessoas, do ser humano ao cardiologista, porque nós estamos falando das doenças que mais matam no mundo. Ora, se nós estamos falando das doenças que mais matam no mundo, todos nós temos probabilidade de ter um problema cardíaco no futuro, não é isso? Se todos nós temos chance de morrer do coração, todos nós temos que ter uma busca ativa de prevenção, medir a pressão, uma vez, né? Medir a prevenção, fazer o check-up cardiovascular, medir o colesterol, ver como é que são suas taxas, estratificar o risco cardiovascular. Isso é uma coisa que é muito importante, que eu falo muito no meu consultório. De novo, partindo do princípio que todo ser humano pode ter um problema cardíaco, pode morrer de infarto ou derrame, todos nós temos uma probabilidade. Essa probabilidade ela se divide em algumas categorias, em baixa, em moderada, em alta, muito alta, em extrema. Então todos nós temos um risco cardiovascular. E o médico cardiologista que está orientado com as diretrizes das sociedades brasileiras, internacionais, ele tem que chegar para o paciente e falar, olha, o seu risco é esse de ter um problema cardíaco. É baixo, é moderado, é moderado. E baseado nesse risco, que é o que nós chamamos de estratificação de risco, é que o médico vai adotar as condutas que serão necessárias, com medicamentos ou condutas não medicamentosas. Ou seja, o check-up cardiológico, ele visa a identificação desses fatores de risco e dizer qual é o risco que você tem de ter um problema no futuro. Então, teoricamente, todos precisam. Tá certo? Todo mundo precisa medir a pressão uma vez, medir o colesterol uma vez, saber se tem diabetes ou não, ver se está fora do peso ou não, porque a doença coronariana, essa doença vascular, a doença aterosclerótica que vai matar, ela começa muitas vezes na infância. É um processo longo, que demora anos para se estabelecer. Uma artéria, ela não entope de uma hora para outra, ela leva anos para se estabelecer. Entendeu? Então, quanto antes você identificar, antes você começa a tratar e antes você consegue evitar que o processo de aterosclerose se manifeste. Agora, esses são os assintomáticos, é o que a gente chama de prevenção primária, né? Sim. Agora, existem alguns sintomas que são sintomas que não necessariamente estejam relacionados às doenças cardiovasculares, mas podem estar, você só vai saber se você for no médico. Então você vai dar uma volta aqui a rodear o açude. Você pode parar no meio do açude por cansaço e falta de ar. Pode ser coração? Pode não ser coração, pode ser sedentarismo, pode ser obesidade, pode ser algum problema pulmonar, não é isso? Pode ser anemia, pode ser tanta coisa que faça a pessoa parar porque está cansada, não é isso? Porém, como é que você vai saber se você não for ao médico? Né? Então você tem aqueles sintomas clássicos cardiovasculares, como falta de ar, como dor no peito, como palpitações, como pés inchados, né? Que pode significar doença cardiovascular, mas pode não significar. Mas você não vai arriscar. Você está com um sintoma novo que apareceu no peito, você não vai arriscar. Né? Então você tem que procurar saber do que se trata. Se não for, ótimo. Pode ser uma dor de coluna, pode ser muscular, esofagite. Gases, né? Que às vezes até gases apresentam uma dor forte no peito. Isso. Então é mais ou menos isso. Doutor, e qual é a importância do histórico familiar na questão de doenças cardiovasculares? Digamos assim, eu vim de uma família, falando de mim mesmo, eu venho de uma família que meu avô faleceu de infarto, meu pai e os irmãos, né, tios, são praticamente todos, têm problemas de coração grande, arritmia. Qual é o meu acompanhamento, a minha situação dentro do histórico familiar cardíaco? Tenho essa possibilidade? Tenho, assim, alguma porcentagem que você possa dizer existe ou não? Tem, Francis, só tem possibilidade, tá certo? Claro que não é o avô, ou primo, ou tio, né, que teve problema que você vai transferir para você a genética, a probabilidade. Respirei fundo. Mas geralmente os parentes de primeiro grau, pai, mãe e os irmãos, são aqueles que impactam diretamente na sua estratificação de risco. Então, quer dizer, é um fator de risco? Mas não é só ele. Ele só isolado talvez não tenha tanto significado. Porém, se vamos supor que seu pai tenha tido uma doença coronariana, ele teve uma doença coronariana por algum motivo, hipertensão, diabetes, colesterol ou a hereditariedade dele, né? E se ele tem possibilidade de hipertensão, diabetes, colesterol elevado, você também tem. Então você, além da questão
do parentesco, você tem a possibilidade de ter outros fatores de risco não identificados que ele tem. Então, é aí que vem a probabilidade. Você pode ter um parente seu de primeiro grau que infartou, mas você pode ter um risco baixo. Porém, se você for diabético ou hipertenso, esse risco já aumenta para moderado ou alto. Por isso que, numa consulta, a prevenção, a estratificação de risco, ela é muito importante para eu te responder essa pergunta. Mas, assim, logo de cara eu já digo, pais hipertensos, pais diabéticos, pais com colesterol elevado, pais coronarianos, filhos com a mesma, com uma probabilidade, se não for identificado ou tratado, né? Certo. Já a gente continua o nosso bate-papo, mas antes deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores que estão conosco. Eu agradeço a Autoescola Santo Antônio, já aviso você que ainda não tirou a sua carteira de habilitação, está sonhando com esse dia. Lembrando também que a Autoescola ela já está adequada, né, às novas regras do governo. Você já pode procurar a Autoescola Santo Antônio, fazer sua matrícula, né, com preços bastante acessíveis, aulas práticas, condutores capacitados para fazer você aprender a dirigir no seu tempo, sem medo, e ser um condutor cidadão responsável no trânsito, tá bom? Tem turmas já para esse período de férias. Entre em contato agora mesmo com a Autoescola Santo Antônio pelo 9972-3297, tá bom? 9972-3297 e comece hoje mesmo a sua conquista. Autoescola Santo Antônio, unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí. E o comercial R. Canuto, claro, você sabe que é o melhor supermercado de Campo Maior, está de portas abertas, esperando você com promoções, sorteios, tá? Tem um mega sorteio, uma super ação para você agora neste final de ano. Você compra e participa do sorteio de prêmios lá do comercial R. Canuto. Tá sem tempo de fazer suas compras? Manda a sua lista de compras, a foto da sua lista pelo WhatsApp, e aí lá eles vão separar direitinho os produtos que você tá precisando. Se tem interesse em alguma marca específica, você coloca tudo direitinho, eles mandam embalar e deixar na sua casa a partir de R$60. Quer ir comprar mesmo lá na loja física? Comercial R. Canuto, localizado lá na rua Antônio Cardoso, lá no bairro Cidade Nova. O WhatsApp é o 994 36 08 30, comercial R. Canuto, facilitando a vida da dona de casa, facilitando a sua vida e sempre com as melhores ofertas para você, tá bom? E o nosso podcast em foco de hoje está, né, literalmente falando sobre saúde, sobre vida longa e, claro, sobre coração, que é a máquina do nosso corpo que tem que estar em dia com os exames, com as consultas. E o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Formiga, referência em todo o Piauí, né, no sistema cardiológico e ecocardiológico também, né, e está trazendo para a gente aqui dicas, né, alertas, né, quais são os sintomas que não devem ser ignorados, quando procurar um cardiologista, como fazer, né, para viver mais e melhor. Assista ao nosso podcast, você que acabou de ligar a sua tela, volta para assistir a entrevista, compartilhe nos seus grupos de amigos, grupos de famílias, porque todo mundo tem um coração e todo mundo precisa cuidar dele, independente da idade, tá? Até porque a gente sabe que pessoas jovens hoje, né, doutor Formiga, pessoas com menos de 30 anos estão do nada tendo morte súbita inexplicavelmente. Acha que está tudo bem, deixa de fazer check-up, verificar a pressão, acha que não precisa ir no cardiologista porque ainda é jovem, tem a vida toda pela frente, de repente está na academia fazendo a corrida e de repente já era. O que explica isso, doutor? Na verdade, Francis, a morte em jovens sempre existiu. Mas ultimamente nós temos a notícia chegando mais rápido, né? Então morreu uma pessoa não sei aonde, né? Você imediatamente abre o teu celular, você fica sabendo dessa morte. Então a facilidade que a gente tem hoje com as notícias faz com que, né, a gente tenha mais conhecimento, né, das pessoas que morrem. Mas, mas a mortalidade em jovens ela sempre existiu. E por que que o jovem morre por conta do coração? Existem dois grupos. Existem aqueles que morrem por uma doença hereditária ou uma doença congênita que nunca foi diagnosticada, uma má formação estrutural no coração, mas que não foi diagnosticada e chega um momento que desencadeia alguma arritmia e a morte súbita.
ou alguma doença no ritmo cardíaco, também hereditária, tá certo? Existem algumas doenças que podem ter uma desordem grave nos batimentos cardíacos e desencadear arritmias fatais, que também nunca foram diagnosticadas e em determinado momento acontece, e podem acontecer justamente no momento em que o jovem está praticando algum exercício físico um pouco mais intenso, porque é nesse momento que o coração ele é muito exigido, tá certo? Então, são situações de doenças não diagnosticadas e que combinam com a morte súbita. Existe um grupo de doenças que são doenças adquiridas, mesmo jovem, tá certo? Então, por exemplo, algumas infecções ou algumas inflamações do coração, uma gripe forte que de repente passou só como uma gripe, uma pneumonia, mas na verdade determinou uma inflamação no coração, que a gente chama de miocardite, e ficou uma sequela que determinou a morte cardíaca, tá? Às vezes também sim ou não diagnosticadas. Então, isso tudo tem que ser relevado também. E tem aqueles que se utilizam de drogas ilícitas, né, cocaína, crack, que pode determinar morte súbita. Mais recentemente, com o uso um pouco mais indiscriminado de hormônios esteroides, como anabolizantes, eles podem determinar algumas disfunções, como arritmias cardíacas, alteração no músculo cardíaco, doença vascular, que podem determinar morte súbita. Então, na verdade, não é que houve um aumento. A informação ela tem chegado mais, né, por conta da nossa acessibilidade. Mas é mais ou menos isso. Aquelas doenças que não foram diagnosticadas, hereditárias ou congênitas, ou algumas adquiridas. Doutor, muita gente atribui algumas sequelas de algum tipo de sintoma que tem devido à vacina da Covid. Será se a vacina da Covid tem a ver com a questão dessas mortes súbitas ou nada a ver? E existe algumas linhas de pensamento, você sabe disso, em relação à vacina, que eu não vou entrar aqui nessa discussão, porque eu sou uma pessoa absolutamente, completamente a favor da vacina, né? E na cardiologia não existe uma cardiologia hoje preventiva sem um calendário de vacinação atualizado, principalmente nos idosos que são portadores de cardiopatia, né? Então, as notícias elas se espalham, as correntes de informação elas são divergentes, e aí existem muitas fake news em relação, na minha opinião, muitas fake news em relação às vacinas, determinando doença cardiovascular. Doutor, e agora a gente viu que foi divulgado aí sobre a questão da pressão arterial, que 12/8 não é mais tida como uma pressão normal, agora é pré-hipertensão. E aí o pessoal ficou confuso, assustado, como assim? Então agora eu sou hipertenso? Como é que você vê essa classificação de 12/8? Ou não é pressão normal? É pressão normal, sim. Eu vou falar o que acontece, porque realmente isso causou muito impacto, né? Muito alvoroço na mídia, né? Mídia, em rede social, só se falava nisso. O que acontece? De novo, vou ter que voltar um pouco atrás para você entender. Certo. Da mesma maneira que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, a hipertensão ela é muito prevalente na população. 1 a cada 4 pessoas são hipertensas no Brasil, podendo esse número ser maior à medida que você vai aumentando a faixa etária, né? Ora, se todos nós temos chances de um dia sermos hipertensos, então nós somos pré-hipertensos. Você entende o que eu quero dizer mais ou menos? Né? Então, não é que mudou a faixa de normalidade. 12/8 continua sendo normal. O que mudou foi a nomenclatura. Por quê? Porque se você deixa de ser um normal para você ser um pré-hipertenso, a ênfase no controle dos teus fatores de risco e o alerta constante na tua cabeça tem que ser maior. Na verdade é isso. Mas 12/8 é uma pressão normal e é uma pressão alvo. É uma pressão alvo. Se for menor que 12/8, melhor ainda. Mas uma pessoa com 12/8, ela não tem que correr para ir no médico, tomar remédio, nada disso. Mas ela tem que acender o sinal de alerta
para prevenir uma hipertensão no futuro, porque ela poderá ser hipertensa. E para prevenir a hipertensão, precisa de saber se não existem outros fatores de risco em volta que não estão sendo identificados, porque o tratamento e a abordagem ela é globalizada, não é só hipertensão, mas é diabetes, é colesterol, é saúde mental, é obesidade, né? É espiritualidade, é sedentarismo. Então tudo isso entra já na prevenção para a hipertensão e para a doença cardiovascular. Doutor, as mulheres têm sintomas diferentes de sintomas de homens ou é a mesma coisa entre ambos os sexos? Na menopausa, existe a possibilidade de mulheres, né, ter mais facilidade de infarto, derrame, ou independente de estar na menopausa, a mulher tem mais sintomas do que o homem, ou não existe essa diferença? Isso que você está me perguntando é assim, muito importante, sabe? Porque há muitos anos existe um estudo um pouco mais aprofundado na mulher. Sim. Porque existem nuances das doenças cardiovasculares e dos fatores de risco na mulher que são diferentes do homem, justamente por conta do estrogênio. Sim. Tá certo? Porque a mulher ela tem aquela proteção hormonal enquanto ela está na fase fértil, enquanto ela menstrua. O estrógeno é extremamente protetor de todo o aparelho cardiovascular, dos vasos sanguíneos, do endotélio vascular, do coração. E realmente as doenças que matam, como o derrame e o infarto, dificilmente acontecem nas mulheres em período fértil quando elas menstruam. Porém, quando ela entra no processo de menopausa, a queda rápida dos níveis de estrogênio faz com que essa mulher ela perca toda essa proteção. E aí ela tem uma possibilidade maior de desenvolver fatores de risco, como hipertensão, de ter uma redistribuição da gordura mais localizada em abdômen. Isso pode fazer com que ela venha desenvolver o diabetes, ou se ela já é diabética, já é hipertensa, pode piorar o controle dessas taxas. E aí vem todos esses fatores de risco que podem aparecer ou se agravar no período pós-menopausa e pode fazer e faz com que a mulher aumente muito a probabilidade de ter doença cardiovascular no futuro. A mulher, hoje, a principal causa de morte na mulher é o infarto e o derrame. Tá? E por que isso acontece? Pela perda da proteção hormonal e surgimento de fatores de risco. Como se não bastasse isso, os sintomas da doença coronariana, do infarto na mulher, são um pouquinho diferentes, um pouco diferente daqueles clássicos que acontecem no homem. O homem, quando infarta, ele tem dor no peito, uma dor em opressão que pode irradiar para o pescoço, para o ombro, para as costas, tem suor frio, pode vomitar, tem falta de ar. A mulher não. Ela pode ter uma dor diferente dessa clássica, ela pode ter, se a mulher for um pouco mais idosa, ela pode ter o quadro de tontura, de mal-estar, uma fadiga inexplicável, uma dor diferente da habitual. Isso pode significar a dor de um infarto. Então, os sinais e sintomas das doenças cardiovasculares agudas nas mulheres são diferentes da dos homens. E o pior, a mulher nunca acha, a maioria das mulheres acham que elas não vão ter problema de coração. Elas acham que sempre é o homem que vai ter problema do coração. Elas que não vão ter. Só que depois dos 60 anos, elas têm a mesma probabilidade do homem e até maior, às vezes. Então essa é uma questão que eu chamo muita atenção. Gravei um podcast recente exclusivo só sobre isso, sobre saúde cardiovascular da mulher, porque 2/3 dos meus pacientes são mulheres. As mulheres me procuram muito, são mulheres, né? E você pode começar a perceber, assim, no teu dia a dia, que as mulheres, assim, depois da menopausa, que elas começam a engordar. Reparou nisso? Sim. Começa a ter uma cintura abdominal. Depois dos 60, então, dificilmente você vê uma mulher assim magra. Geralmente elas têm aquela obesidade concentrada, cintura, quadril, começa a aparecer hipertensão e tudo mais. Então, localizado, né? Exatamente isso que acontece. A mulher ela tem uma preocupação muito grande com a saúde. Ela tem, mas ela não é capaz. E não é só aqui no Brasil não, viu? Isso é fora. Se você fizer uma pesquisa nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, metade das mulheres entrevistadas, elas acham que elas não vão morrer de coração. Elas acham que elas vão morrer de câncer de mama,
câncer de útero, não é isso? Porque as campanhas de câncer de mama, de prevenção, né, câncer de útero, outros cânceres, elas são muito importantes e elas têm que ser mesmo. Né? Elas Qual é a têm que dica ser que mesmo. você dá para as mulheres que, né, que estão nesse período da menopausa, que muitas vezes não têm sintomas de coração, como você disse, né, tem medo do câncer de útero, câncer de mama? Qual é a dica que você dá para essas mulheres ter mais longevidade com relação à primeira coisa, obviamente, depois da menopausa, quando ela perdeu essa proteção hormonal, ela precisa fazer uma avaliação. É importante a identificação de fatores de risco e é importante também saber se os fatores de risco que ela não tinha, se não podem ter agravados no período pós-menopausa. E você tem que orientar. E aí você orienta. E aí entra a avaliação nutricional extremamente importante, o nível de atividade física é extremamente importante. E aí vem tudo em consequência disso, a redução do peso, controle dos fatores de risco todo. E ver a necessidade, que é individualizada, da reposição hormonal. Não são todas as mulheres que podem, não são todas as mulheres que devem, e você não faz reposição hormonal, geralmente, pensando só na questão de proteção cardiovascular. Você faz a reposição hormonal pensando nos sintomas em decorrência da menopausa, os fogachos, né, das mulheres principalmente. Ela tem indicação, ela faz reposição, melhora os sintomas da menopausa, dá uma proteção cardiovascular. Claro que não é isso para a vida toda, existe uma janela de oportunidade que a gente fala para iniciar essa medicação. E ele é muito individualizado, muito pessoal, de mulher para mulher e de médico para médico. Certo. Deixa eu dar uma dica bem rápida aqui antes da gente continuar a nossa consulta, porque eu estou aqui fazendo uma consulta coletiva para mim e para vocês que estão nos assistindo aqui com o cardiologista Dr. José Carlos Formiga. Mas antes queria dar uma dica para você, né, que já entrou de férias, os filhos já estão de férias e você já está pensando no próximo ano, eita, já está chegando o período de comprar as fardas. Dica boa, dica compartilhada, não deixe para a última hora. Comprar fardamento no início do ano é bobagem, porque muita gente vai procurar fardamento e aí tem tumulto, tem fila, aí tem que aguardar. Gente, bom mesmo é você já iniciar o ano com tudo preparado, deixar o início de ano só para você passear, viajar, sair com a família. Então aproveita o tempo livre, vai até a Via Bela Confecções, já encomenda o fardamento dos seus filhos para começar o ano e você não tá mais com aquela preocupação, tá com a fardinha nova guardada, só esperando o início das aulas, tá bom? A Via Bela está de portas abertas aguardando você com fardamento de todas as escolas de Campo Maior. E você também que tem interesse em personalizar o fardamento da sua empresa, da sua equipe, a Via Bela também produz fardamentos em grande quantidade, tá? E pequenas quantidades. Além de tudo, faz bordados, tem toalhas de mão, toalhas de rosto, toalhas de corpo, com preços acessíveis. E todas personalizadas. Fica a seu critério, personalizar ou não. Via Bela Confecções, localizada na rua Senador José Eusébio, Centro 556. Interessados podem ligar para o WhatsApp 994 770413 ou acompanhar no Instagram @ViaBelaConf. Via Bela, porque o diferencial é aqui. E a Ótica Matos está com uma super promoção, né? Uma mega oferta, né, para você aproveitar nesse final de ano, fazer sua consulta. Tá precisando de ir ao oftalmologista? Vá até a Ótica Matos. Lá o pessoal facilita, né? Direciona você para um oftalmologista e você consulta e já poderá sair com seus óculos novos a partir de 40 minutos. É isso mesmo, em até 40 minutos você já pode sair com seus óculos lá da Ótica Matos. Lembrando que você também, além de comprar ou pagar o seu carnê a partir de R$100, você já vai estar concorrendo a TV, celulares, R$3.000 em Pix e muito mais, tá bom? A Ótica Matos está com essa oferta de final de ano incrível para você. Então não deixa para a última hora. É a promoção de Natal, tá chegando perto, tá bom? São 10 celulares, 6 TVs e R$3.500 em Pix. É muita gente que vai ser beneficiado, viu? Faça agora mesmo sua consulta, compre seus óculos, ou lente, ou armação. Tem também óculos de corrida, relógios. É uma infinidade de produtos para você. Ótica Matos, localizada na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoc. E também a unidade 2 aqui em frente à Clínica Maior Medicina. Também temos unidades em Altos Piripiri, Boqueirão e José de Freitas. Acompanhe o Instagram, @óticamatosOficial, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E a gente continua aqui o nosso podcast
com o doutor Formiga, cardiologista, que atende aqui em Campo Maior, atende em Teresina, atende em Pedro II, né, doutor? Piripiri, José de Freitas. Piripiri também, José de Freitas. Quem sabe você que está nos assistindo certamente conhece o doutor Formiga, ou tem algum parente, né, que conheça, já se consultou, porque o doutor Formiga é um médico que é referência na saúde cardiológica. Você compartilha nos seus grupos, compartilha enfim, no seu Instagram, compartilha esse vídeo, siga também as nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, @cm_enfoco, ou também se inscreva no nosso canal no YouTube, @TVCM em Foco, para você acompanhar semanalmente os nossos bate-papos, nossos podcasts. São assuntos interessantes, né? Bastante importantes para a sociedade. Aí você dá um like aqui, já curte, pode fazer alguma pergunta, indicar quem que você gostaria de ver assistindo o nosso, de ver sendo entrevistado aqui no nosso podcast, para a gente subir na nossa escala e entregar mais ainda o nosso conteúdo. E o nosso bate-papo hoje está literalmente falando de salvar vidas. Claro, a gente está falando sobre saúde do coração. E o doutor José Formiga já trouxe aqui várias dicas interessantes para você que é jovem, ou para você que já tem 40, 50 a mais, que quer viver bem, quer viver melhor, ter uma saúde cardiovascular em dia. Assista ao nosso podcast e vamos aqui continuar a nossa consulta, porque eu estou aqui explorando os conhecimentos do doutor José Formiga, para a gente trazer para você uma melhor forma de cuidar bem do seu coração, ou em casa ou no consultório com o doutor José Formiga. Doutor Formiga, para as pessoas que fazem atividade física, que já têm mais idade, crossfit, corrida, ou que vão iniciar uma academia, seria interessante passar por um cardiologista para verificar se o coração suporta essa carga de peso, essa carga de energia? Seria interessante ou não? Começou, vai indo aos poucos e dá certo. Então, tudo vai depender, né? Vai depender da pessoa, da idade da pessoa, se ela tem alguma comorbidade. Sim. Comorbidade que eu digo, se ela tem hipertensão, diabetes, algum fator de risco, já que toma medicação, faz tratamento com uso contínuo, obviamente ela precisa, seja qual for o nível de atividade física. Então, a recomendação é essa: se tem doença com alguma comorbidade, precisa e ponto final. Se ela não tem comorbidade, depende do nível da atividade física que ela for fazer. Quer dizer, se ela for caminhar, se ela não tem fator de risco nenhum, não tem nada, e ela resolve simplesmente caminhar em volta do açude, não vejo necessidade de fazer uma avaliação cardiológica, a não ser que no início do trabalho, do exercício dela, ela tem algum sintoma que ela ache que seja estranho a ela. Então ela precisa de uma recomendação, sim. E ela precisa de uma orientação, sim. Porque recentemente uma jovem morreu na academia, né? Aparentemente, talvez tinha sintomas silenciosos, não sentia nada, aparentemente saudável, e uma atividade física teve isso. Então aí onde eu ia complementar. Agora, se o nível de atividade física for um nível intenso, forte, de alta intensidade, competitivo, 100% das pessoas, seja qual idade tiver, precisa de uma avaliação cardiológica. Não necessariamente o fato de eu falar em avaliação cardiológica significa que você vai ter que fazer uma série de exames, nada disso. Mas você precisa de uma avaliação clínica, de uma consulta, de uma história bem feita, de uma anamnese, um exame físico bem feito, de uma análise, de um eletrocardiograma. Isso, na grande maioria das vezes, é o suficiente para você liberar uma pessoa para uma atividade física. O jovem que irá participar de corridas de rua, que tem um monte, corridas de bike, que tem um monte, atividade física em academia, vai pegar muito peso, não está tão habituada a isso, ela precisa de uma avaliação, sim, porque ela não sabe como é que o coração dela vai reagir, todo o sistema, o aparato cardiovascular vai reagir a tal intensidade de esforço. Então é melhor, qual o problema de você ter uma avaliação simples e que vai te dar segurança para você não só poder fazer atividade física, mas de repente o profissional mesmo pode te orientar a como iniciar, como fazer o exercício físico. Doutor, e pouca gente sabe que vacina pode ajudar a proteger o coração. Como é que funciona isso? As vacinas, elas são importantes à medida que, ao prevenir um processo gripal, ao diminuir a probabilidade de uma pneumonia, de uma infecção pulmonar, você diminui a ocorrência, ou melhor, a chance de desencadear eventos cardíacos.
Então, pacientes idosos que possuem fatores de risco ou que possuem doença cardiovascular já estabelecida, evitar processos infecciosos de origem respiratória ajuda a diminuir a chance do desencadeamento, do agravamento daquela doença que ele tem, ou desencadear algum fenômeno, algum evento mais sério do coração. Então, é inquestionável vacina de gripe, vacina de pneumonia, principalmente para idosos portadores de comorbidades, fatores de risco ou cardiopatias já conhecidas. Certo, agora eu vou dar mais uma dica rápida aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, que já está quase chegando ao fim, mas a gente já conversou bastante, tem muita informação para você assistir, mas ainda tem coisas que você precisa saber. Mas antes, queria avisar para você que a Abrante Engenharia é a empresa de energia solar mais confiável que você poderia procurar aqui em Campo Maior. Procure agora mesmo a Abrante Engenharia. Transforme essa quentura, esse calor imenso do sol em energia elétrica e vá utilizar o seu ar-condicionado, o seu climatizador, seus eletrodomésticos com menos preocupação, né? Você vai poder usufruir com a possibilidade de ter uma fatura que não vá assustar você no final do mês. A Abrante Engenharia fica localizada lá na Avenida do Contorno. Você liga para o Raimundo Abreu, ele vai até você, faz o orçamento e certamente você vai aderir ao sistema de energia solar, colaborar com o meio ambiente, valorizar o seu imóvel e usufruir de uma energia limpa e com a possibilidade de não ter aquele susto no final do mês pagando, né, muito caro para concessionária. Ligue agora mesmo para o Raimundo Abreu da Abrante Engenharia pelo 99 88 14 95, tá bom? 869 99 88 14 95, Abrante Engenharia. E para você que já está se preparando para as festas de final de ano, está procurando uma loja para comprar os presentes dos seus familiares, afilhados, enfim, a Elba Perfumaria é a dica que eu dou para você. A Elba está com a loja recheada de novidades, lançamentos, perfumes, tem hidratantes, tem kits presenteáveis a partir de R$ 49. Além disso, tem outros produtos que você compra a partir de R$ 20, R$ 30, enfim, dá para presentear a família inteira gastando bem pouquinho, tá? A Elba faz entrega sem nenhum custo. Entre no Instagram da Elba Perfumaria, tá certo? @Elba_perfumaria. Confira o que está em promoção, os preços. Você manda a mensagem, a localização e ela manda entregar na sua casa. Para você ter uma ideia, o valor que você compra um produto em qualquer outra revendedora, com o mesmo valor você compra 2 ou até mais, porque as promoções são acima de 50% sempre, tá? Elba Perfumaria. Entre em contato pelo 869 8110 1106. Participe do grupo VIP e veja em primeira mão promoções imperdíveis para você não deixar passar esse Natal sem presentear gastando pouco, tá certo? E a CVC Campo Maior, a CVC Turismos está chegando em Campo Maior para você que já está pensando em fazer a sua viagem, quer passar o Réveillon fora, quer passar o Natal fora, já está pensando na viagem das férias, você entra em contato com a CVC, pode mandar mensagem lá pelo Instagram, né? @CVC Campo Maior, que a CVC já está com os pacotes promocionais preparados para o final de ano, para as férias. E você que já está pensando em viajar, tá? Sem saber ainda qual é o destino, você entra em contato com a CVC, que lá eles vão te dar uma variedade de opções para você escolher. São preços promocionais incríveis. E em breve, a loja física, né, a agência da CVC, vai estar sendo inaugurada aqui em Campo Maior. E aí a gente vai estar divulgando a data, o local, tudo direitinho para você. Mas tá bom, mas já está funcionando. Você pode mandar mensagem pelo Instagram e ver lá qual é o pacote que mais interessa a você. CVC Turismos, em breve em Campo Maior. E a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo com o Dr. Formiga. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast deste sábado, tá bom? Compartilhe aí nos seus grupos, com os seus amigos, assista o nosso podcast. Você que acha que não precisa de consulta, não precisa de check-up, né? Depois de assistir o nosso podcast, você vai ter uma nova visão, uma nova forma de enxergar melhor,
de como prevenir doenças cardíacas, de como cuidar melhor do seu coração. E a gente por aqui continua o nosso bate-papo e agora eu vou fazer um ping-pong com você, tá bom, doutor Formiga? Eu vou fazer algumas perguntas rápidas e você vai dizer sim ou não. E ao final, aqui ele tiver lhe despertado alguma curiosidade, você pode fazer algum comentário, tá? Vamos tentar. Água gelada faz mal para o coração? Não. Carne de bode faz bem para o coração? Depende. Chá de chuchu ou de ervas controla a pressão arterial, de fato? Não. Café causa problema no coração? Não. Emoções podem causar doenças cardíacas? Sim. Quem faz exercício regularmente está livre de doenças? Não. Quem sofre parada cardíaca certamente morre? Sim. Homens infartam mais que as mulheres? Depende, mas vou falar sim. Agora, se tiver alguma dessas perguntas que você achou que deveria tecer algum comentário, fique à vontade, que eu também estou curiosa, porque tem uns que você balançou. Sim, não. Porque tudo depende muito da faixa etária, né? Do que a gente está conversando, do homem, da mulher. Quer dizer, o homem infarta mais? Infarta, mas dependendo da idade que a gente estiver conversando sobre a mulher, ela pode infartar mais também, né? Depende, são muitas variáveis. Na doença cardiológica existem muitas variáveis que faz com que a gente responda sim e não. Mas algumas são inquestionáveis, tipo do chá. Chá não controla a pressão. Chá de chuchu não controla a pressão e nem de berinjela controla colesterol. Né? Então, aqui no interior a gente sempre ouve, né? Sempre ouve muitas... Tem uma... Nem sei se eu posso falar aqui, mas tem a famigerada aguardente alemã, né? Que todo mundo antes de... Quando tem algum problema, algum sintoma que geralmente é sério em casa, antes de procurar o médico, toma tal da aguardente para ver se melhora. E, na verdade, esse aguardente está só postergando a ida do paciente ao hospital, ao médico e fazer o diagnóstico mais precoce. E o que salva a vida são diagnósticos precoces. Então, ela pode ter realmente o seu benefício para outras situações que eu não conheço, mas para a saúde do coração ou para eventos com potencialidade de serem fatais, não. Fiquei curiosa aqui em duas perguntas. Queria que você comentasse sobre água gelada, se faz mal ao coração, e com relação à carne de bode, que faz bem ao coração. Então, em relação à água gelada, eu até fiz um vídeo, um Reels, que teve muitos questionamentos, porque eu quis me referir à água gelada, não à água que a gente bebe gelada, mas foi uma dúvida de um paciente meu que é pescador. Ele é pescador da cidade de Tutóia, e... ele era pesca submersa, ele entrava mesmo na água de madrugada, e numa das entradas dele ele sentiu uma forte dor no peito, mas também era um momento que ele estava se esforçando, nadando muito, a temperatura fria, né, da água, e ele realmente teve um infarto, foi quase chegando a uma parada cardíaca, sobreviveu por um milagre, e veio essa dúvida da água gelada, né? Mas ao mesmo tempo ele fazia muito esforço também e era um grande fumante. Então, a água gelada pode sim aumentar a pressão, aumentar a vasoconstricção dos vasos, mas em temperaturas muito inferiores às que a gente encontra aqui no Piauí. Então, água gelada pode sim, mas não a água gelada que a gente encontra aqui no Piauí, e geralmente são águas submersas, né? Quando por imersão, não é água de beber e nem de tomar banho, nem água gelada do chuveiro, tá? Mas essa é por imersão da pesca, por exemplo. Entendi. Mas às vezes em piscinas geladas, né? Muito geladas, em que já tem algum problema cardíaco, pressão não controlada, pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão, tá? Então, assim, depende muito da situação. E sobre as emoções que podem causar doenças cardíacas? Existe porque o que acontece? Os processos emocionais intensos, fortes e abruptos, eles liberam uma descarga adrenérgica muito grande, ou seja, aumenta muito no sangue o nível de hormônios como adrenalina e corticoide. Isso pode fazer com que o coração acelere, a pressão aumente, que pode desencadear um evento agudo no coração. Existe uma situação específica das mulheres,
talvez você já tenha ouvido falar, que chama-se síndrome do coração partido. Né? Síndrome do coração partido, que é um infarto que acontece, geralmente desencadeado por uma emoção muito forte, e que não tem origem na doença coronariana, não é uma lesão de obstrução das coronárias, de entupimento das artérias coronárias, mas ele é desencadeado por uma descarga adrenérgica muito forte em determinadas mulheres, claro que não são todas, mas que determina uma alteração no coração como um infarto. E são desencadeados geralmente por fatores emocionais muito intensos, como a notícia de um falecimento de um ente querido, de forma abrupta, alguma coisa assim, nesse sentido. Certo. Doutor, eu queria, em nome do nosso podcast, agradecer, né, o senhor ter disponibilizado 1 hora e alguns minutinhos do seu tempo, né, muito embora seja assim, muito corrida a sua rotina entre uma cidade e outra, mas você tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente, trazer alertas, explicações, fazer uma consulta, como eu acabei de falar, uma consulta coletiva conosco, e é só agradecer mesmo, e queria que você deixasse aí alguma mensagem para o nosso público, quem quiser lhe encontrar, aonde lhe encontrar, nas redes sociais, clínica, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer demais o podcast Foco, agradecer você, que também foi muito compreensiva em adaptar o teu horário, a equipe adaptar o teu horário ao meu horário. Então, numa sexta-feira, numa hora dessa, gravando aqui, então só tenho a agradecer mesmo, tá bom? Ficaria horas e horas e horas conversando com vocês aqui, porque é assunto que eu gosto muito, gosto demais, gosto de ajudar as pessoas. A cardiologia ela é muito envolvente, todos nós temos na família, algum conhecido, um vizinho, um amigo, alguém que tem algum problema, algum fator de risco, ou que teve algum problema de coração. Geralmente essas doenças elas estão próximas a gente, ao nosso convívio de alguma maneira. Então a mensagem sempre é a prevenção cardiovascular, prevenir os fatores de risco. Isso vai prolongar a vida, vai melhorar a qualidade de vida. Procure profissionais que sejam especialistas, de preferência, aqueles que estão ligados aos principais documentos de cardiologia, as diretrizes mais recentes e atualizadas, porque isso faz a diferença no diagnóstico, no tratamento e na condução das doenças cardiovasculares. Meu nome é José Carlos Formiga. O meu Instagram você encontra também muitas informações relevantes, alguns vídeos assim interessantes. Se você tiver alguma sugestão, tiver curiosidade de algum assunto que eu fale, você pode mandar uma mensagem lá. Você pode procurar lá Dr. Formiga Cardio e você pode mandar lá uma mensagem que eu vou fazer um vídeo com carinho para você. Trabalho na cidade de Teresina, agora numa clínica nova, a Clínica Pulsar, a clínica do seu e do meu coração, uma clínica que eu e o Dr. Leandro montamos assim com muito carinho, com uma tentativa de humanizar muito o atendimento do paciente cardiológico. E trabalho nas cidades de Campo Maior, Piripiri, José de Freitas e Pedro II. Não vou ficar aqui falando o nome de todas as clínicas, mas também não é difícil me encontrar, porque eu sempre estou postando a minha agenda semanal. Muito bem, então acredito que hoje muita gente assistindo o nosso podcast aprendeu, né, extraiu alguma dica de como salvar vidas, porque cuidar do coração, de fato, é salvar vida. Prevenir é melhor do que remediar. Uma consulta, né, com o doutor Formiga, um cardiologista da sua confiança, é uma forma simples de você cuidar bem da saúde do seu coração. Agradeço você, o nosso público que assistiu o nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, compartilhar o nosso episódio, e no próximo sábado eu aguardo você para mais um podcast em Foco. Tchau, tchau e até a próxima.